mas faz relação com Última Milha. Essa é aquela operação que investiga se de fato houve espionagem, por exemplo, de ministros do Supremo. Se houve espionagem de políticos de dentro do parlamento. Também estamos acompanhando se de fato houve a espionagem da promotora responsável no Rio de Janeiro sobre a investigação da morte de Marielle Franco e Anderson Gomes. É um cenário gravíssimo. Tudo é uma investigação e todos os acusados terão direito de defender-se, assim como Carlos Bolsonaro, Juliana Lopes. Então, quero te ouvir desse entorno político, porque a posição, né, que está ali ao lado de Jair Bolsonaro, ao lado do PL, eles são muito enfáticos em dizer: estamos sendo perseguidos. Eu vou trazer uma outra informação também agora, Elisa, para a gente juntar, que é a seguinte: o presidente do Senado do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, também vai pedir ali para o Supremo Tribunal Federal uma lista dos parlamentares que estariam sendo ou foram espionados de forma ilegal por esse aplicativo. Então, é uma informação importante porque mostra como essa operação da Polícia Federal, que investiga essa espionagem clandestina, está impactando na política. Então, tem agora uma afirmação ali do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Congresso Nacional, para entender, pedindo ao Supremo Tribunal, para entender quem de fato havia sido espionado por esse software que faz essa espionagem clandestina. A gente lembra que esse é um equipamento que usava ali o GPS para monitorar a localização dos celulares dessas pessoas monitoradas, de políticos, policiais, advogados, jornalistas, entendendo até mesmo por onde essas pessoas passavam, né, por onde elas estavam, a que horas saíam de casa, onde faziam reuniões. Então, é uma apuração bastante importante. Conversei também com integrantes ali do PL para entender o que eles veem do impacto dessa operação, especificamente sobre Carlos Bolsonaro. E há um entendimento ali, pelo menos de quem é mais aliado ao ex-presidente da República, de que há, nesse momento, uma perseguição política em curso. E a gente explica o porquê desse entendimento ali dos aliados do ex-presidente. Carlos Bolsonaro tem uma meta muito importante para o PL nesse ano de eleições municipais, que é de eleger, ser cabo eleitoral do PL. Ele trocaria, então, em março, republicanos pelo PL, e é um dos coordenadores, pelo menos essa era a ideia até agora, que ele fosse um dos coordenadores da campanha de internet de Alexandre Ramagem. Então, tem ali um plano sendo desenhado para Carlos Bolsonaro dentro do partido do ex-presidente da República e pai dele, Jair Bolsonaro, para que seja cabo eleitoral, para que tente puxar aí votos para vereadores no Rio de Janeiro. E por isso que uma operação nesse momento é vista por esses aliados, importante a gente ressaltar, como uma perseguição política. Até agora, o que eles comentam ali internamente dentro do PL é que que mesmo comentavam ali quando essa operação teve como alvo Alexandre Ramagem, que é deputado federal. É uma perseguição para atrapalhar os planos do PL na campanha municipal de 2026. Então, a gente tem essas duas repercussões políticas por parte do partido do ex-presidente e também importante, presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, pedindo uma lista de quem foi espionado clandestinamente por esse equipamento e por esse software. Deixa eu trazer aqui mais um personagem para todo esse assunto, relembrando que neste momento as equipes da Polícia Federal estão nas ruas cumprindo os mandados de busca e apreensão. Assim que tivermos a informação de avanço sobre o que já teriam conseguido, o próprio documento explicando a operação de hoje, as autorizações, possíveis nomes, nós vamos aqui contando para vocês. Eu quero voltar algumas casinhas aqui no nosso histórico do noticiário e falar sobre Gustavo Bibiano. Essa figura que foi muito conectada com o núcleo bolsonarista, foi coordenador de campanha da eleição de Jair Bolsonaro, foi também dito como uma figura que teria causado ali alguns conflitos logo no período de campanha. Gustavo Bibiano não está mais vivo, morreu e foi uma pessoa muito conectada com o bolsonarismo. Quando a gente fala sobre ele, só uma dúvida, o que está aqui para mim já é um trecho que a gente vai chamar, que ontem durante uma live, é isso? Tá. Peraí, então é isso mesmo. O Gustavo Bibiano, ele deu, anos atrás, uma entrevista ao Roda Viva, o programa da TV Cultura, e fez uma acusação à época,
e é o que nós vamos aqui comentar com vocês. Na sequência, eu passo para o Pedro Duran. Por qual motivo? Gustavo Bibiano, à época, fez uma acusação, falou ao vivo no Roda Viva sobre uma possível movimentação na ABIN à época. Disse o seguinte, deixa eu subir um pouquinho mais aqui, está tudo acontecendo ao vivo e eu quero encontrar a transcrição exata. Pronto. O que dissera Gustavo Bibiano, e vou te passar, Pedro Duran, na sequência, para que você possa comentar e nortear a gente desse assunto. Abre aspas. Um belo dia, o Carlos me aparece com o nome de um delegado e de 3 agentes que seria uma ABIN, porque ele não confiava na ABIN, ou seja, uma espécie de uma ABIN paralela. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo. General Heleno não é de confronto e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. E nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, palavras de Gustavo Bibiano, ao programa Roda Viva no ano de 2020, uma denúncia que ele fez ao vivo. E nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior para o gabinete do ódio e também motivo para o impeachment. Eu não sei, porque depois eu saí, não sei se foi instalado ou não. Estamos falando então, Pedro Duran, de palavras que foram ditas por Gustavo Bibiano à época, algo gravíssimo, e estamos agora em 2024 acompanhando uma operação que investiga acusações de ilegalidade dentro da ABIN. Quem era Gustavo Bibiano, Pedro Duran? Importante a gente lembrar o papel de Gustavo Bibiano na campanha de 2018, Elisa. O Gustavo Bibiano foi um grande articulador pelo PSL, então PSL, da candidatura de Jair Bolsonaro como presidente da República. Se aproximou de Jair Bolsonaro em 2017 e fez um trabalho partidário bastante significativo, até com um afastamento temporário do Luciano Bivar, na presidência do PSL, para viabilizar não só a eleição de Jair Bolsonaro, mas também a formação de uma bancada de deputados federais e estaduais que corroborassem com as bandeiras do ex-presidente da República. Gustavo Bibiano assume como secretário-geral da Presidência da República, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, quando Jair Bolsonaro vira presidente. Mas ele tem uma trajetória muito breve no Ministério, porque logo estoura aquele escândalo do laranjal do PSL, que o partido teria usado candidaturas laranjas na eleição de 2018, e ele sai do cargo cerca de 1 mês e meio depois de assumir. E aí, por que a gente está trazendo isso? Isso é importante a gente lembrar, Elisa, porque a briga pública do Gustavo Bibiano na primeira crise política do governo de Jair Bolsonaro foi com Carlos Bolsonaro, filho do presidente, que hoje é alvo da operação, que acabou discutindo com ele, debatendo com ele, chamando ele de mentiroso, áudios vazados e tudo mais. E o Gustavo Bibiano sai sem clima do governo de Jair Bolsonaro, deixa, portanto, de fazer parte daquele núcleo político mais forte de Jair Bolsonaro. O tempo passa, em 2020, o ex-prefeito de São Paulo, ex-governador de São Paulo, João Dória, lança Gustavo Bibiano como pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, para aquelas eleições de 2020, uma candidatura que até é endossada, elogiada por Wilson Witzel, que era o governador do Rio de Janeiro, mas isso no comecinho de 2020, mas logo depois, se não me engano, em março de 2020, ele acaba morrendo e aí sai da política. Mas o Gustavo Bibiano sempre foi uma figura muito buscada, muito procurada, não só por jornalistas, mas também por algozes de Jair Bolsonaro e da família, porque ele teve acesso a informações muito sensíveis, estando ali na formação de governo de Jair Bolsonaro e sendo aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, e depois sai do governo numa crise política e brigado com a família, Elisa. Ele que morreu aos 56 anos, teve um infarto e morreu foi num sábado, dia 14 de março de 2020.